Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira e essa é mais uma edição do programa Política é S, programa sobre política e poder aqui do Século Diário. Lembra você para seguir os canais do Século Diário no YouTube, Spotify, plataformas de áudio e também acompanhar os conteúdos sempre no seculodiario.com.br. Hoje estamos aqui novamente com o cientista político João Gualberto Vasconcelos para falar de um tema que está agitando aí a política brasileira, que são as reconfigurações, nesse momento que acontecem reorganizações partidárias, principalmente por meio das fusões e das federações. João, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, Vitor. Bom, parece que essa política partidária no Brasil está num momento de reformulação muito significativo, né? Muito se falava dos muitos partidos, da fragmentação política, e eu queria que você começasse analisando para a gente o que tem de novo Tá. nesse momento que nós Deixa eu estamos. falar um pouco, então, primeiro o que tem de velho, de onde é que nós viemos, porque a história é muito importante para a gente compreender. Os partidos no Brasil, na fase republicana, tinha lá na fase do Império, tinha lá o Partido Liberal, o Partido Conservador, mas é um momento muito diferente da política, né? Na fase republicana, o país não fez partidos nacionais, os partidos eram estaduais. Então, aqui no Espírito Santo, a maior personagem no início da Primeira República foi o Muniz Freire. Ele criou o seu partido, o Partido Reconstrutor. E o Partido Reconstrutor fez todos os deputados da Constituinte de 1892. Eram 20, ele fez os 20. Então, era dono da situação, digamos. Em 1908, houve uma dissidência dele com o Jerônimo Monteiro, aí Jerônimo Monteiro criou o Partido Republicano Espírito Santense. Esse Partido Republicano Espírito Santense esteve no poder desde 1908 até 1930, e era o único partido que havia no Espírito Santo. Nós tínhamos um regime de partido único, do coronelismo, do mandonismo, do voto muito fraudado, essas coisas, esse sistema todo aí, mas isso quer dizer assim, os partidos eram regionais, eram as elites locais que se organizavam assim. Veio a Era Vargas, veio o golpe de 30, vem o Estado Novo. Quando os partidos voltam a acontecer em 1945, depois de 46, quando acaba a fase do Vargas, o Vargas mesmo liderou a criação de 3 partidos aqui no Espírito Santo. O UDN na sua oposição, o PSD, o PTB, esses 2 organizavam-se juntos, né. O Vargas criou os 2 partidos e eles sempre disputaram as eleições em coligação. Eles foram governo em primeira eleição com Carlos Neberg, depois na segunda eleição com João de Santos Neves, aí perderam o poder para a coligação democrática. Então o que acontecia no Espírito Santo entre 46 e 64 é que você tinha 2 massas partidárias. Tinha o PSD e o PTB que jogavam juntos, um partido rural, um partido urbano, e tinha todos os outros que se fundiam na coligação. A coligação democrática, que derrotou Chiquinho em 54, tinha o PRP, que era o Partido dos Integralistas, partido da direita, tinha o PT, tinha a UDN, que era antigetulista, e tinha vários partidos de várias colorações partidárias. Então, o que acho que é forte para a gente entender é assim, os partidos sempre partiram, mesmo que eles fossem nacionais, eles tinham bases regionais muito fortes. Eles não foram, você não tinha uma ideologia do PTB ou do PSD nacional que chegava aqui, isso era muito fragmentado regionalmente. Bom, depois veio o movimento dos militares, 64, viramos 2 partidos só, Arena e MDB. Isso é muito ruim para o processo político brasileiro. Porque aí, o que os militares fizeram para poder sobreviver a essa ideia das coligações? Tinha Arena 1, Arena 2 e Arena 3. Na última eleição que a Arena disputou, eu me lembro que lá em Vila Velha tinha o PMDB 1, PMDB 2 e PMDB 3. O que se elegeu foi o Vasco Alves, que era um desses PMDB. Então, assim, até quando tinha 2 partidos políticos, na verdade eram 2 partidos de fachada. Na verdade, as disputas internas eram nessas, chamavam-se as sublegendas. Com o sistema partidário que nós temos aí, depois do final da era dos militares, no final dos anos 70, depois do fim do período do golpe, criamos os partidos nacionais, né. Então o PT foi criado nessa época, acho que o PT de 79,
Daqueles partidos criados em 79, o PMDB depois desapareceu, virou MDB. O PSDB foi criado depois, da costela do O PMDB, PDT vem ali, né. A Arena criou o PSD, que era o partido do Maluf, depois foi que criado o não é o de hoje. PFL. Então, assim, esse sistema foi se fragmentando. E eu acho que o que aconteceu ao fim do tempo é sempre essa disputa entre o nacional e o regional. Os partidos são Uhum. regionais. Você pegar o PSDB, por exemplo, nos estados da federação todo, no auge com o governo Fernando Henrique, cada PSDB era de um jeito. Uhum. Aqui no Espírito Santo nós tínhamos 2, tinha um PSDB de Paulo Atum e um PSDB de Zé Inácio. Uhum. Tanto que Paulo Atum, quando disputa o governo em 2002, disputa pelo PSB e não pelo PSDB, que o PSDB estava no governo dominado pelo grupo Zé Inácio. Ele tinha disputado uma convenção partidária e perdeu em 98. O Zé Inácio ganhou e ele foi candidato ao Senado. Enfim, então O essas MDB acomodações. então, né, cada estado é uma história, né, diferente, É, né. cada estado é uma história Teve diferente. Garotinho com Requião, com E o que a política brasileira é muito feita de personalidades, hum, né. E o sistema de apuração de votos no Brasil, porque o voto, na verdade, é de legenda, se você pegasse no Espírito Santo os 10 partidos, os 10 candidatos mais votados, a composição do parlamento era outra. Mas não é os 10 mais votados, é o partido mais votado, né. Antigamente tinha até essas hum, coligações também, para eleições, proporcionais. Então como, funciona assim, uma eleição paradigmática disso foi de Tiririca em São Paulo, ele teve 1.800.000 votos, sei lá, e elege um monte de gente. o Enéas até antes O também, Enéas, que que é era o que era um instalado partido dele, o Prona, né, que aqui no Espírito Santo, a eleição de 90, Rita Camata elegeu 6 com a legenda do PMDB, elegeu gente com 2.000, 2 e poucos votos. Elegeu Aloysio Santos, Cariacica, teve muito pouco voto e se elegeu, e o PT não elegeu Peri Cipriano, o PFL não elegeu Estélio Dias, enfim, essa desconstrução permanente do sistema partidário, essa incompreensão que o povo tem de como é que isso também funciona, é uma coisa que permite um pouco essas manipulações. Então, eu acho que o sistema que está funcionando hoje, ele fragmentou muito a política. Qualquer pessoa pode criar o partido, né, e aí, para disciplinar isso, há alguns anos atrás foi feita uma modificação permitindo que os partidos fizessem federações. uhum. É, ao invés de só um detalhe, né, ao invés de fazer uma grande reforma política, o Brasil optou, o Congresso brasileiro, na verdade, optou por fazer mini reformas, né, foram Isso, várias que foram chegando na configuração. Uma delas foi a cláusula de barreira, né, causa de quer dizer, barreira. impedir esses tipos de eleições de que uma pessoa muito votada leve tantos, agora você tem que ter É, um mínimo de votação, e aí se seguiram algumas mini reformas, né, é. e a principal, quer dizer, a digo, tem essa cláusula das candidaturas e tem a cláusula de barreira dos partidos, né, Isso, em que os partidos precisam de um mínimo. Isso vários países, né, é, das democracias aí pelo mundo têm, né, o partido tem que ter um mínimo para entrar no Congresso. Se ele não tiver é, um mínimo, ele não ou ele não recebe fundo eleitoral, como é o caso é, daqui, não tem tempo de TV, essas coisas. Então essa reforma, esse bloqueio é a base das novas movimentações, né, é, de que os partidos começam a ver, os pequenos inicialmente, de que se eles não se juntarem, eles vão, não é que eles vão sumir, eles podem continuar como partidos, mas eles não vão ter fundo partidário, eles não vão ter, né, tempo de TV, eles não vão ser competitivos para é, eleições de fato, né. Alguns é, partidos, por exemplo, especialmente da extrema esquerda, eles continuam existindo sem isso, é. né, mas a maioria dos partidos E isso é uma coisa tão complicada, você está dizendo, essa fragmentação, porque você chegar ao nível do presidente da república, ele tem ele não tem a possibilidade de um presidente conversar com 60 partidos, 60 plataformas, 60 visões de mundo. Quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele vinha de uma ser um partidário muito frágil. Ele ganhou a eleição filiada ao PSL, que era o partido do Valdemar Costa Neto, mas ele não tinha militância. do Valdemar não, né, do PSL que era o depois era o Aquele PL, que tá certo, era o Valdemar não. quer dizer, isso mostra ainda mais a fragilidade, quer dizer, ele entrou no PSL porque foi o partido entregou as chaves para ele, né, Foi. as chaves para a candidatura da república, mas não para comando do partido. E É, aí logo no início ele se desentende justamente dessa disputa pela máquina, né, porque tinha um isso. presidente
É, e ele não tinha o controle total do partido, e aí ele vai conversar com o Valdemar, fica um tempo sem partido, inclusive, né, e vai conversar com o Valdemar, que é um profissional, né, é, da construção CEO de partido. partidária, da do maior gabarito e do menor pudor, assim, É né, isso. em qualquer tipo de construção que seja, Mas beneficiária. você lembra que quando o Bolsonaro chegou à presidência, ele falava que ia de governar com blocos partidários. Uhum, Ele pensava na bancada evangélica, ele uhum, pensava na bancada do boi. É uhum, como se ele pudesse, ter um sistema de governança que abrisse mão dos partidos políticos. uhum. Tão perigosa é para quem está precisando operar a governança, essas fusões, essas questões partidárias. Também não deu Mas ele certo. quebra a cara, Ele não exatamente. deu certo, não deu certo. E aí o que acontece é que o parlamento começa a ficar cada vez mais empoderado do ponto de vista do orçamento. Nós estávamos conversando há pouco, você lembrou do homem que foi convidado para ser ministro, não quis ser ministro, porque hoje um deputado federal, com as emendas que ele pode organizar e articular, as que são claras e as que a gente não entende direito, porque tem um sistema de as Tem as emendas emendas de bancada, tem as emendas de comissão, são, tem as emendas que cada deputado tem. Então, assim, quanto mais poder político você tiver dentro do Congresso, mais dinheiro você consegue movimentar. e Se hoje você for isolado, você já tem muito, né? Se você for sozinho, você já tem as emendas ali. Agora, se você opera as máquinas, e o é, Arthur Lira, como presidente, fez isso muito bem, né? Aí tem alguns casos que deu problemas porque ele quis mexer em comissões, ele quis mandar na comissão para a emenda ir na destinação que ele queria. então essa fragmentação partidária, ela acaba em algum lugar você tem que criar coesão e convergência. E as coesões e convergências parecem hoje muito criadas a partir das emendas parlamentares, porque a emenda é que é poder. Um deputado que pode fazer, porque aí você também, o que você aconteceu? O parlamento deixou de ser um lugar apenas de debater ideias. O parlamento é um lugar onde se faz obra. O parlamento é um lugar onde se cumpre promessa de campanha. Então, essa questão, essa dimensão orçamentária que começou a ser construída no governo passado e foi aprofundada nesse governo, isola muito o presidente, né. E então eu tenho a impressão que a questão hoje das federações, que é o motivo um pouco da nossa conversa aqui, ela se prende muito mais à lógica da construção da eleição de 2026. Pode ser que depois mude de novo, porque o que nós sempre vimos no Brasil é isso. Você tem momentos em que você se coliga, que você não se coliga, que enfim, isso não é muito ideológico, isso é muito na expectativa de poder, né, Mais fisiológico, né, mais como se diz, fisiológico. do que ideológico. Mas, assim, é interessante porque se nesse primeiro momento, você estava falando um pouco disso aqui nos bastidores, né, isso é pensado a princípio as federações como uma forma de salvar partidos pequenos, e foi o que aconteceu. Por exemplo, as federações que nós Uhum. temos é PSDB, Cidadania, que era uma intenção também de dar uma salvada, principalmente no Cidadania, com o PSDB, só que o PSDB diminuiu mais ainda. O PSDB agora, a gente vai falar depois, né, dele. O PT, que puxa o PCdoB e o PV, né, porque o PT sozinho garantiria, mas ele traz para o campo de influência esses 2 partidos. Isso é a primeira leva, né, e PSOL e Rede, que um pouco os 2 precisavam um do outro, não tinham tamanho, então os 2 juntos dão conta. PSOL e Rede também com bastante dificuldade, embora com um diálogo bom a nível nacional, mas a nível local com bastante dificuldades, né, aqui no Uhum. Espírito Santo é um caso. O mesmo da Federação Brasil de Esperança, que é a do PT, também teve desalinhamentos aqui, então essas 2 federações estão sendo discutidas, e PSDB e Cidadania já acabou, né, a federação já anunciou que não vai Não vai continuar, é um continuar. prazo de 4 anos, É, no qual eles funcionam como um bloco partidário, né, cada um tem sua direção, mas dentro dos parlamentos e dentro das eleições eles têm que estar juntos, né. E aí a gente tem uma nova leva que vai se anunciando, né. E no caso do PSDB, acho que é muito emblemático, porque está sendo discutida e se avançando em torno de uma fusão com o Podemos, né. Isso ainda isso, não está fechado, mas está em conversas adiantadas, que é, na verdade, um marco para pensar essa nova república brasileira, né, porque o isso. PSDB é o partido é um partido que hegemoniza e participa de todas as eleições presidenciais, É, né, até então. é. Então eu queria que você falasse um pouco também do que você acha que impacta isso, porque é o
está se enterrando, né, essa centro-direita liberal, né, Uhum, uhum. que pese as suas questões, ela tinha uma carga ideológica, de uma para É, você tinha ver, um compromisso respondia democrático. por uma coisa muito clara que esses outros partidos do chamado centrão não têm. É. Eu tenho a impressão que nós somos hoje, produzidos, pelos acontecimentos mais recentes, né. O Brasil não conseguiu criar uma lógica institucional partidária e de funcionamento, assim, muito de longo prazo não. Tanto é que cada eleição muda a regra eleitoral, as coisas mudam, assim, enormemente. Não é nem legislação, é resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Então, o que que me parece que aconteceu? Na eleição de 2018, o Jair Bolsonaro, né, que se elegeu presidente, conseguiu uma coisa, extraordinária do ponto de vista político, que é juntar esses fragmentos da direita, né, juntar evangélico, juntar a bancada do boi, juntar agronegócio, juntar um monte de frentes, né, e criar uma eleição. Mas o Bolsonaro não construiu um partido político. Você se lembra que ele tentou construir um Uhum, partido? Até aqui em Vitória veio uma vez, não sei se foi Eduardo Bolsonaro, algum deles veio aqui, Flávio Bolsonaro, não sei, para fazer uhum. essa lista, não conseguiram criar esse partido. Então o Bolsonaro criou um movimento de direita, criou vários partidos de direita, disputou a eleição de forma muito competitiva e a tendência é que esse bloco lance, um candidato muito forte. As próximas eleições devem ser disputadas pelo presidente Lula, que anuncia que será candidato, e alguém que virá da direita. É uma eleição provavelmente com 2 turnos, dificilmente alguém vença essa eleição no primeiro turno, e vai para um segundo turno muito competitivo. Eu tenho a impressão que o que está movimentando fundamentalmente, porque o Lula já tem a sua coalizão de partidos que vai disputar a eleição. Você já até falou aqui, Uhum. né. É, não, e tá cada vez mais claro que o que ele vai acomodando partidos dentro dos ministérios, Isso. mas de uma maneira, diferente de anteriormente, que não garante para ele nem sequer o voto da bancada Não. e muito menos se esses partidos vão continuar na coalizão dele. Parece que tem partidos que estão ali, estão no governo e estão observando e vão decidir ali mais pro ano que vem, mais perto do momento decisivo, se eles vão com o Lula, o É, Lula e o PT, ou se eles vão com a outra candidatura, digamos, que deve vir da direita, ou outras, né. é. Então, assim, nem sequer isso tá, essa coalizão não tem como era amarrado lá atrás, né, por exemplo, o Zé Não, Alencar, não, não. que aí O que se anuncia é a candidatura do Lula com Alckmin de vice, que garante o PT junto com o PSB, que ele disputa a eleição juntos desde 89, quando o Lula foi pela primeira vez candidato. Então, isso é um elemento. E tem os partidos que, historicamente transitam, né, ali em torno. No caso nosso aqui, mais recente, o pessoal está nesse quadro das campanhas da esquerda, né? PCdoB também já teve nesses quadros, enfim. Então o Lula tem uma convergência, da esquerda um pouco mais clara. À direita essa convergência não está construída partidariamente. Como o sistema político brasileiro, ele foi construído a partir das regiões, a partir dos estados, e como os estados têm partidos muito diferentes, eu tenho a impressão é que é preciso que a direita, sobretudo em torno de Tarcísio, configure um quadro de alianças partidárias a partir do centro do sistema e não a partir das regiões. uhum, Então vamos pegar, assim, uma fusão das mais dá mais tem mais resultado, né, das fusões mais densas, que é a fusão do PP com a União Brasil, né, cria uma bancada a maior grande, bancada, a maior inclusive. bancada, né, e A cria federação, né, desculpa, a UP, federação. União Aí Brasil. cria aqui no por exemplo, aí vamos pegar no nosso caso, no Espírito Santo, junta o PP, que é presidido pelo deputado da Vitória, que é um candidato que é ligado ao Palácio Anchieta, com o União Brasil, que também é um partido ligado ao Palácio Anchieta, tem o secretário de Meio Ambiente, que é o Felipe Rigoni, o presidente da Assembleia, né, então o PP, mas qual é a questão? É que o PP, em princípio, o PP deu o vice de Vitória, a vice-prefeita de Vitória é do PP, então o PP tem o Evair Melo,
que está alinhado com uma candidatura contra o Palácio que é deputado Anchieta. federal. Pois é, e tem o deputado federal, e tem um da Vitória. Então, assim, este partido, quando cria essa federação, o da Vitória já anunciou que é provável que ele tenha que fazer uma opção pela candidatura que for definida no centro do sistema, Brasília, né, Uhum. lá no Espírito Santo. Então aí ele teria É. que ir com As negociações não são isoladas, né. isso, Então isso. Então acho que esse é o movimento, só para gente entender o movimento. Então, se o PP vamos pegar o outro caso, Republicanos, que é o partido do Tarcísio. Se ele sai candidato, se o Republicanos está vinculado ao MDB, a fusão que se anuncia. Tem o PP, que está vinculado à União Brasil. Tem o PSD, que é o partido do Kassab, que é o partido que o Tarcísio tem em São Paulo. Então, assim, vai se formando um bloco partidário de direita muito denso e que enquadra por cima o que acontecerá nos estados. uhum. Aí mas isso vai ser um pouco assim, na minha opinião. Aí tem um jogo o jogo do jeitinho brasileiro, porque o camarada está comprometido estadualmente, está comprometido nacionalmente. Ele não quer deixar o Partido Nacional, pelas razões de poder que você já mesmo assinalou aqui, mas ele regionalmente não pode ir, contra um parceiro. Então vai ter muita traição. Eu acho que o que essas federações anunciam é um quadro de muitas traições. É, e aí você dá um tilt no sistema, porque você tem construções de máquinas partidárias locais, Uhum. aí vamos citar, né, quem está organizando, né, você tem o Marcelo Santos, que foi para União Brasil, você tem o da Vitória com o PP, você tem o Eric Musso com o Republicanos. Não estão sozinhos, mas eles são os grandes articuladores, são os presidentes dos Isso. partidos, o Renzo Vasconcelos no PSD. Então, assim, você tem uma galera se movimentando e, de repente, uma decisão nacional pode mudar tudo. O caso Pode do mudar Elquero tudo. Sampaio, que estava do MDB para o União Brasil, ele ia para o União Brasil em acordo para ele assumir, ter um partido forte para, inclusive, para a pretensão dele ao governo, e de repente o partido, o partido vai estar numa federação que vai ser comandada pelo da Vitória. É. Então aí ele recuou e ainda tá recalculando a roda. Então, assim, dá esse tilt, assim, e é interessante porque quando você fala do Congresso Nacional, que a gente estava falando, quer dizer, União Brasil e PP passa a ser uma novidade política, passa a ser o maior partido, passa a ter o maior poder de barganha. Uhum. Então, vem se ventilando essa federação do Republicanos, que aí tem o Tarcísio, tem o interesse dele de entrar com uma máquina forte para negociar. Todo mundo está se articulando para negociar para o ano que vem, como você falou. Isso. De trazer o MDB e até possivelmente o PSD, né? E o Kassab, o articulador, o grande é do PSD e é o grande articulador político do Tarcísio, embora eles sejam de partidos diferentes, né? Mas isso está sendo discutido ainda, né? Nada disso está fechado, mas poderia vir uma outra federação, até com uma resposta como outro bloco, né? Embora eles É. sejam muito parecidos ideologicamente, nos seus objetivos, são blocos que vão. Um bloco provoca também o outro. Essa coisa de formar blocos para ter instrumentos de pressão, e aí botam grandes. Nacionalmente também está tendo, eles estão tentando negociar, mas é sempre uma disputa de poder de quem vai mandar, porque você tem dois sempre articuladores muito fortes, né, à É. frente desses partidos. E os partidos de esquerda, por outro lado, tem conversas, né, do PSB com o Cidadania ou com o PDT, porque também quando você tem esses partidos de esquerda, especialmente nesse momento, pelo menos, eles estão muito enfraquecidos, eles perderam muito tamanho, né, assim como os partidos de centro-direita perderam, como Cidadania e o PSDB, por exemplo, que eram grandes, e sem uma bancada forte, eles perdem, primeiro, que eles perdem fundo partidário, né? Uhum. Segundo, que eles perdem poder de articulação, de barganha, de ocupar cargos, né? Então, assim, você ser um partido com 12 ou com 15 deputados é você pedir para sumir, né? É. Nesse congresso de grandes blocos. Então, essas fusões de partido de médio e pequeno porte colocam eles numa condição um pouco melhor para algum tipo de negociação lá. É. Isso. E dificulta também, Vitor, o surgimento de outsiders. O que o Uhum. Collor fez em 89, né, em 90 ele assumiu o poder, o que o Collor fez disputando a eleição por um pequeno partido, o que o Bolsonaro fez vai ser Uhum. cada vez mais difícil de ser feito, porque ou você está dentro de um grande vamos pegar aqui num caso para Teve o ilustrar isso. Marçal mais recentemente, né, na última eleição. Mas, Que mas se você pega aqui no estado, por exemplo, o que fará Arnaldinho? Deixou o Podemos.
quer ser candidato ao governo do estado. Os blocos que estão vinculados à candidatura mais à direita, que é a candidatura do prefeito Vitória, do Pasolini, já estão bem colocados. Nós já falamos aqui de Republicanos, já falamos de PP, já falamos de PSD, já falamos do Novo. Em nenhum desses partidos é fácil que ele seja acolhido. Do outro lado, tem os partidos que estão em torno do governador Renato Casagrande, PSB, Podemos, né? Enfim, então como é que uma pessoa desgarrada de partidos políticos se coloca? Porque Arnaldinho tem uma história política própria, pessoal. Uhum. Foi 2 vezes vereador, é prefeito de Vila Velha, reeleito com uma votação muito grande. É uma liderança jovem que está se colocando, mas como disputar uma eleição estadual fora desses blocos? Esse é o enigma para a campanha dele, né? Uhum. Se ele for para um desses grandes blocos, aparentemente esses blocos já estão muito vinculados a 2 candidaturas que estão, mais É. densas aí. Ou ele tentar, derrubar o Ferraço dentro Pois dessa é, que está se consolidando, ou ele tentar uma candidatura própria, mas ele fica sem margem partidária, como se diz, sem estrutura para fazer campanha. é isso. Essa Aí é que é a você tem essa questão, coisa do marketing, da internet e tudo mais, mas né. Vamos campanha é dinheiro, né, como então. que ele vai crescendo nas pesquisas? Pra se fazer um quadro Hum. hipotético. Ele vai crescendo nas pesquisas. Nós chegamos num ponto que você tem um prefeito de Vitória, bem posicionado nas pesquisas, de um lado, e você tem de outro lado, vamos dizer, Ricardo Ferraz e Arnaldinho disputando. Uhum. Sendo que quase todos os partidos já declararam apoio ao Ferraço. É isso, Então, é, ele está como plano A, né, é então é isso. um caminho Essa difícil. formação de grandes blocos nacionais, ele dificulta o lançamento de alçadas regionais e nacionais também. Uhum. Ele dá um enquadramento mais, institucional às campanhas e candidaturas. Eu acho que o interesse é justamente esse. Uhum. Esse bloco, já que a direita ficou muito fragmentada, porque o Bolsonaro não trabalhou partidos, ele mesmo mudou de partido várias vezes, ele tem candidato no Novo, que é o Zema, ele tem candidato no Republicanos, que é o Tarcísio, ele tem candidato no União Brasil, que é o Caiado. Uhum. Quer dizer, qualquer desses partidos pode encarnar a direita. Então, Todos estão de olho nos votos do bolsonarismo. todos estão de olho Todos no estão voto do nas Bolsonaro. manifestações junto E com o isso é Bolsonaro, um defendendo desafio a para essa turma. anistia. Isso é um problema, porque está muito fragmentado como base partidária, e se isso der uma confusão, saem 3 candidatos. É um equilíbrio ali que eles tentam fazer entre ter uma centro-direita e ter a extrema-direita, ter o voto dos 2, né, É isso. que é uma corda bamba. E os donos do poder estão se locomovendo, né, estão se movimentando para criar esses blocos nacionais que impeçam que as bases regionais desalinhem de um projeto. Na minha opinião, esse é um projeto basicamente que interessa à direita, porque a esquerda está ali em torno do Lula, né. Os partidos estão muito cansados, com menor capacidade de mobilização, mas estão aí, Hum. estão funcionando, elegeram o presidente, né. Uhum. E aí, assim, você tem, por exemplo, a possibilidade de que o Tarcísio, por exemplo, que é o favorito hoje para, né, com a possível prisão do Bolsonaro, seja um candidato da direita e consiga, por exemplo, se o Tarcísio coligar com o PL, ter o apoio, tiver o apoio do PL, o PL não lançar candidato, porque ainda se tem essa Uhum. possibilidade de lançar um candidato próprio, seja um filho do Bolsonaro, seja a Michele, enfim, uma candidatura mais radical de direita, mas se ele conseguir amarrar isso, que é o que ele está tentando, amarra aqui também, porque aí Pasolini já fez essa movimentação, inclusive, de abrir ali as asas para o PL, né. É Já isso. está fazendo uma aproximação pensando nisso, e aí, por exemplo, entra, né, O na o questão do Senado, o Magno Malta já escolheu a filha como candidato ao Senado. candidata e se ele quiser ninguém vai mudar isso, então vão ter que procurar, Evaí vai ter que procurar outro lugar que pode É, ser o Republicanos, de repente, enfim. é. O próprio PL, as candidaturas que estavam colocando, todo Mas mundo quer vai é do ser. PP. Não, sim, então, mas Evaí vai ter que procurar outro lugar, porque o PP talvez esteja amarrado aqui. É. E os candidatos do PL também, que já estão se movimentando, como o Gilvan, já estão recuando. E aí você ainda tem o PT com uma candidatura, com prioridade para a candidatura do Contarato, podendo não ter uma candidatura ao governo É. e podendo negociar. Aí na verdade, o que está valendo muito hoje é essa segunda vaga do Senado na coligação de Casa Grande, que vai ser uma coligação grande, É. com ele
já cotado como favorito e quem vai sair do lado dele pedindo voto. Então, É, o da vitória ganhou força política para barganhar isso, já que ele tem o controle da maior federação. é. E o PT poderia também tentar recuar e encaixar o Contarato aí, que não me parece muito provável, em troca de um apoio também a essa federação, ou não lançar uma candidatura, enfim, ainda muito um cenário de muitas possibilidades. E de toda forma, é um cenário em que, de um lado, o Pasolini organiza um quadro partidário, e essas federações ajudam ele a fazer isso, e de outro lado, o Renato Casagrande e o Ricardo Ferraz organizam uma outra. Essas 2 candidaturas vão fazer todos os movimentos que puderem para sufocar as outras. É assim que a política funciona, né, é razoável que seja assim, isso é disputa de poder. E então, essas federações ajudando isso, elas inibem o lançamento de candidaturas fragmentadas. Isso vale para o regional e para o nacional, e vale também para a articulação do regional com o nacional. É, pois é. Organiza o processo do ponto de vista Uhum. dessas disputas que estão colocadas. É, o governador aqui não tem tido muita dificuldade, né, geralmente de organizar a base parlamentar, né, os últimos, que na verdade os últimos são só 2, né, É, Artung e Casagrande, não tem tido muita dificuldade de organizar essas bases parlamentares com oposições, minoritárias, né. é. Então isso não tem sido uma questão. Me parece que num eventual governo de, por exemplo, de Pasolini ou de Ferraz, o Arnaldinho, para dizer os mais cotados, também não teria dificuldade Não de creio. compor, independente de qual campo ganhe, tem uma composição mais fácil. A diferença é que hoje, apesar de ser mais fácil negociar com menos agentes políticos, por causa desse bloco, custa mais caro, né? É, Então, é. antes você dava pouco para ganhar um apoio ali, você montava seu quebra-cabeça para te dar uma maioria, Pega confortável. Hoje você já tem que pega negociar mais. o segundo governo do Lula, de 2006 a 2010, e pega esse governo do Lula. Olha a diferença. Naquela época você chamava um representante partidário, dava a ele um ministério. O ministério é uma máquina de fazer favor. Se o Hum. cara do Ministério da Se o Agricultura. partido dele é pequeno, ele ganha um ministério pequeno. Se é grande, ganha É grande. isso. Aí, na verdade, o ministério vai ser uma. Tanto é que o PDT, por exemplo, quando negocia o Ministério do Trabalho, ele negocia, como se diz na política, de porteira fechada. Uhum. Ou seja, tudo ali é dele. O ministro, os secretários, os delegados regionais, tudo é E dele. a porteira fechada no Congresso também, algum nível de disciplina, né? Você vai votar assim, você vai É votar isso. assado. O que se Isso agora, como o deputado federal tem uma posição que é muito forte do ponto de vista das emendas parlamentares, isso fica menos importante. Então, o governo tem menos facilidade de construir governabilidade a partir da indicação de ministros. E as federações vão fortalecer essa ideia de uma conspiração, né, mais densa, mais bem E a construída. grande contradição das últimas eleições nacionais é que, pese o sentimento de insatisfação com o sistema político, a menor renovação nos últimos tempos, É. porque agora os deputados têm praticamente um orçamento na mão, então eles têm entregas o tempo todo, eles têm, construção dessa base, né, então eles estão lá entregando escola, entregando equipamento, E entregando o presi hospital. O Pacto Nacional de entregar a presidência dos partidos a um deputado federal fortalece isso, né. É sempre um deputado federal, É sempre geralmente, que um está deputado, mandando. é o Justo Daniel no Podemos, é o da Vitória no PP, né, então, ah, E a nível nacional também, né, os presidentes dos partidos. e o A pre Câmara é o grande espaço de articulação, muito mais e que o o Senado. presidente e é o de candidato a deputado federal que determina as verbas partidárias Exatamente. na época da eleição. Na verdade, não tem obrigatoriedade, não é fechado assim, você ganha tanto, você ganha, não é assim. Então tem uma margem de arbítrio da direção do partido, que é sempre o deputado federal. Então esta soma de poderes faz do parlamento brasileiro hoje ter uma posição de negociação que ele nunca teve antes. Nós temos o parlamento mais poderoso da história da república nesse momento, no Brasil. Pois é, e aí os presidentes, né, quanto maior a sua bancada, mesmo dentro de uma federação, isso vale muito, né, se você é o tanto a nível nacional como local, quem tem a maior bancada
é que manda na federação, É isso. sabendo que É isso. são grupos distintos, não são grupos ideológicos com grandes diferenças ideológicas, mas são grupos que disputam espaços de poder, basicamente, né? Então nós vamos construindo, por acomodações, como você disse, o Brasil não decidiu, né, as elites brasileiras não decidiram fazer uma grande reforma política, vão fazendo aos poucos. Mas a soma das reformas políticas dão um superpoder ao parlamento, dão aos deputados federais um protagonismo partidário na distribuição de emendas e no controle das máquinas partidárias que nunca teve antes no Brasil. Quase mais parlamentarista do que É, o é, presidencialismo brasileiro o tal cambaleado, né? o tal presidencialismo de coalizão, que se Hum. operava a partir dessa distribuição de poder, desapareceu, porque o parlamento é mais forte do que o presidente. Então, é uma coisa assim, Não diria que é mais forte, mas assim. é muito forte. E a outra coisa do contemporâneo novo é o STF, né? É. Que aí você tem, na verdade, agora oficialmente 3 poderes que estão se medindo forças o E tempo que tem todo, né? projetos nacionais É. diferentes, Uhum. né. Então, aí você fica arranjando o tempo todo, né, é igual quando é criança que você fica implicando com aquele que você não gosta, ou fica um implicando com os outros, para usar uma linguagem infantil, que aí gera, muitas crises institucionais, né. Uhum. Quer dizer, nós estamos falando, do fortalecimento de um poder, mas quando os poderes começam a medir forças entre si, aí que cria um outro problema, né. É isso. Bom, muito obrigado, João Gualberto Vasconcelos, por mais uma edição do Política ES, programa do Século Diário. Convido vocês aí, né, a curtirem, comentarem, compartilharem, fortalecer aí a nossa imprensa alternativa e independente e também a seguir o Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e acompanhar a novidade todo dia lá, notícias sobre o Espírito Santo em séculodiario.com.br. Obrigado e até logo. Obrigado a você. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.